O noticiário Miojo de Maio vem nos trazendo várias questões. A principal questão é se o Neymar vai ou não para a Copa, uma questão que conseguiu extrapolar a própria convocação do Neymar para a Copa. E sobre a lesão surpresa grau 2 do Neymar, eu pensei que qualquer lesão do Neymar já teria passado do segundo grau, graduação, mestrado e estaria no mínimo no doutorado pelo tempo de experiência. E é bem provável que quem não tenha o segundo grau seja os médicos do Santos, talvez nem o primeiro grau, né? Isso se a gente for otimista com eles. Porque se não, por que eles não avisaram a CBF da lesão grau 2 do Neymar e disseram que era apenas o edema? Será que eles já sabiam ou suspeitavam da lesão grau 2 do Neymar já no jogo contra o Curitiba e armaram contra o quarto árbitro pro Ancelotti não saber que foram eles que tiraram o Neymar de campo? Ou seria apenas uma questão contratual, aquele contrato lá que o Neymar, a NR Sports assinou com o Marcelo Teixeira? E se você não tá sabendo que contrato é esse, é o contrato que eu falei lá no noticiário de abril. Em resumo, é o seguinte: vazou o documento da renegociação da dívida do Santos com o direito de imagem do Neymar. Dívida negociada pela NR Sports, que é do Neymar pai. 90 milhões e meio de reais é a dívida. O Santos vai pagar a dívida até 2030 em suaves prestações de mais de 1 milhão de reais por mês, a não ser que o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, não seja reeleito no final do ano. 2, o Santos vira uma SAF. Ou 3, a parcela atrasar. Aí a dívida total que sobrar tem que ser paga no dia seguinte que acontecer uma dessas 3 coisas, com juros acrescidos de 1% ao dia não pago. Hoje isso daria uma multa de quase 1 milhão por dia. Além disso, o Santos botou como garantia nessa negociação o centro de treinamento de base do clube, o CT Meninos da Vila. Estaria, sei lá, em uma cláusula do contrato, entre aspas, né? Não prejudicar o Neymar em nenhuma hipótese, ou os direitos de imagem são cobrados automaticamente. Bom, sobre a minha vontade de ver o Neymar na Copa, eu confesso que eu não tava muito afim não, mas num papo com um especialista desse canal, bom, ele me refutou e a refutação completa tá nesse vídeo aqui. Sobre o Neymar ser útil ou não capengando na seleção, bom, o nome desse canal é Projeto Inútil, então não ligamos pra isso. Outra questão que apareceu nesse mês: depois do André Sanches e de Ruacutan, quem é o próximo medalhão a ser expulso do Corinthians? Seria o ex-presidente do William Monteiro Ciales, talvez? Bom, né? Esse já renunciou ao título de sócio do Corinthians. Seria mais alguém da Renovação e Transparência? O André Negão, o Roberto de Andrade? Ou alguém ligado à oposição? O Augusto Melo e a turma do Vai de Bet? Bom, esperamos as próximas lavagens. No caso, as lavagens da torcida mesmo, não as lavagens da Vai de Bet. Maio terminou com a final da Champions, e se você não viu a final da Champions, eu vou resumir. O jogo começou na noite anterior na Hungria com as torcidas de PSG e Arsenal. Confira. Começo do jogo, o Arsenal mete um bumbo, azar clássico do Marquinhos, gol do Havertz, 1-0 Arsenal, corta para Londres. And he got still quite a bit to do from a tight angle, and he has. Agora corta para Paris. O resto do primeiro tempo foi Paris tocando a bola, erra infiltração, Arsenal bumba. Segundo tempo, o Mosquera do Arsenal já tomou um cartão por demorar no lateral. Um pouco depois, o Mosquera moscou de novo e fez pênalti no Kvaratskhelia. Batida do Dembélé, 1-1. Corta pro estádio. Corta pra Paris. Kvara manda a bola na trave, Arsenal manda a bola pra cima, Barcola no último lance manda pra fora. Prorrogação, Arsenal já mete um bumba. Corta pra Paris. Jogo nos pênaltis, Hakimi e Declan Rice vão pro cara e coroa. O Hakimi ganha tanto a bola quanto o lado, mas o goleiro Raya do Arsenal já tinha escolhido o lado primeiro. Ramos, Gyökeres e Doué fazem gol. O Eze erra, só que o Nuno Mendes também. Todo mundo faz até a quinta cobrança de cada. O Beraldo escolhe um lado, mas o Raya já havia escolhido o lado primeiro. O último pênalti do Arsenal e confira o pênalti do Gabriel Magalhães. Corta pra Paris. Corta pro Marquinhos consolando o Gabriel Magalhães. Ele não é besta, né? Ele vai precisar do Gabriel Magalhães na Copa, porque senão ele tá na roça. Corta pra Paris. Corta pro Marquinhos. Corta pra Paris.
Corta pro Maracanã, Belo e Alcione cantando o hino nacional. Salve, salve. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Esse foi o último jogo da seleção brasileira antes de viajar pra Copa. Brasil e Panamá no Maracanã. 1 minuto, gol do Vini Júnior. Corta pra torcida. Corta pra torcida certa, do Maracanã, por favor. Tá aí, o Vinícius do Real Madrid fez vários gols assim, roubando bola na confiança, dando patada de fora da área e assim ele... Gol do adversário, 1-1, com a bola desviando e matando o Alisson. Corta pra torcida. Fora da área e assim ele... Casimiro faz 2-1. Corta pro torcedor do Fluminense não deixando subir o bandeirão do iFood porque ele achou que era do Flamengo. Ryan faz 3-1. Paquetá fez o 4-1. Igor Thiago de pênalti, 5-1. Danilo do Botafogo, 6-1. Corta pra torcida. Fora da área e assim ele... Golaço do Panamá, fim de jogo, 6-2. Na França, no Roland Garros, o João Fonseca ganhou do Djokovic pra delírio do Zé Gotinha. Imagens direto de Paris. Outra questão levantada nesse maio: seria Daniel Vorcaro o maior mecenas do Brasil? O cara financiou nada mais, nada menos do que o cachorro de desenho animado Drupi, na época que ele era o governador do Rio. Você achou que ia falar do Dark Horse, né? Aquela novela da Record em inglês que estão chamando de filme de Hollywood só porque tem um orçamento de filme de Hollywood. Sendo estético, Mário Frias de qualidade, a gente podia esperar o quê, né? 134 milhões de reais por Jim Caviezel pareceu Rodrigo Faro fazendo o Silvio Santos. Porra, viagem. Só porque algo custou um filme de Hollywood não quer dizer que é necessariamente um filme de Hollywood. Pode ser muito bem a casa texana do Eduardo Bolsonaro, por exemplo. Mentira, a casa dele tá avaliada em 6 milhões de reais só. É que essa grana tava no meio das despesas do filme. Mas a grana que a prefeitura de São Paulo repassou para uma empresa da produtora desse filme, a Carina Gama, para instalar Wi-Fi pela cidade, chegou mais ou menos nessa cifra. Foi 108 milhões de reais. 108 milhões dá pra fazer um belo filme já. Só não dá pra instalar os Wi-Fi, o serviço não foi finalizado. E foi apenas pra finalizar o filme que o Flávio Bolsonaro pediu dinheiro pro Vorcaro, mesmo ele estando na boca da cadeia. Pelo menos foi o que falou o aliado político dele, o Valdemar da Costa Neto, entre uma gaguejada e outra. Mas já sabendo que ele era um criminoso investigado, né? Ele era investigado, mas não foi... Mas calma. Voltando ao artista da vez, o Cláudio Castro ganhou como homenagem uma degustação de uísque de 5 milhões de reais em Nova York, lá em maio de 2024. E segundo essa reportagem do O Globo, também estavam na degustação, e é estranho porque degustação e Vorcaro parece que é outra coisa, mas realmente era só uma degustação de uísque mesmo, o senador Ciro Nogueira do PP e os deputados federais Hugo Mota do Republicanos, Marcos Pereira do Republicanos, Isnaldo Bulhões do MDB e Doutor Luizinho do PP. O único que respondeu a essa reportagem foi o Marcos Pereira, que disse, entre aspas, não fui a esse evento, não bebo uísque e não fumo charuto. Quem falou de charuto, caralho? Já outro que devia estar no rolê, o presidente da União Brasil, o Antônio Rueda, que estava em Nova York, comentou que, entre aspas, só passou na frente do bar, a caminho do hotel, e que a degustação não havia começado. Tudo bem que foi uma troca, né? O cachorro bochechudo investiu no Banco Master e foram 3,7 bilhões de reais do Rio Previdência, o Fundo Único de Previdência Social do Estado, para fundos e produtos financeiros ligados a esse Banco Master, ou seja, uma homenagem bem justificada. Outra questão que apareceu em maio foi sobre a foto do Flávio Bolsonaro com o Trump. Seria ela real ou uma IA?
Nela, Flávio Bolsonaro está feliz atrás do presidente americano que está sentado tal qual um Papai Noel de shopping. A foto só não parece aquelas de Natal porque o Flávio tá de pé e não no colo do Trump igual as crianças quando visitam o Papai Noel. E eu tenho certeza que se o Flávio fosse criança, o Trump já o teria botado no colinho dele. Mas logo após a imagem, o Trump botou o CV e o PCC na lista de grupos terroristas para a alegria de Flávio, já que nenhuma milícia foi citada. Tal ato talvez possa abrir precedente para uma invasão de território brasileiro por parte dos americanos, quem sabe. Nossas armas já estão a postos. Essa seria uma outra alegria pro Flávio, porque se os States invadirem, eles tomam conta, apoiam o Flávio como fantoche e vida que segue. E pro Flávio segue sem trabalhar. E sobre trabalho, a escala 6x1 é aprovada no Congresso e promete alavancar o surgimento de empresas no Brasil. No caso, eu tô falando de PJ mesmo. Boa parte da galera que era contra a redução, tipo o Nicolas Ferreira, decidiu trucar a proposta e pedir 4x3. Mas remédio pra doido é doido e meio, e no primeiro sinal de compra dessa proposta, ela já foi pro vinagre. O caso levantou outra questão: o que as pessoas fariam no tempo livre depois de ganhar um dia de trabalho, caso você seja CLT? Qual seria a sua desculpa para fugir da família, dos filhos, de algum sonho ou da obrigação de pensar em como construir teu tempo e o que é melhor para você? Em vez de pensar no que é melhor para tua empresa e assumir que a tua vida é socializar num sistema hierárquico de valores que enaltece a produtividade e não uma produtividade visando mais retorno por menos trabalho e mais tempo, produtividade pela expansão do lucro mesmo, e achar que o que é para sua estirpe na vida é apenas servir a roda da fortuna dos outros. E por hoje é isso. Um salve pro Sonny Rollins e pro Gabriel Gunley, que vou ser bem sincero, fazia a menor ideia de quem era. Olha o naipe de quem manja e de quem curte coisa de fisiculturismo, né? Mas, enfim, né? Triste pelo que aconteceu. Mas o que aconteceu, eu acho que tá levantando um debate legal sobre a ideia de ser saudável e o que fazer para ser saudável e meio que desassociar essa ideia desse mundo do fisiculturismo como algo saudável, né? Se alguém tinha essa ideia, eu acho que é bom dar essa dissociada. E é isso, e até junho.